Sou o professor Rodrigo e hoje nós vamos falar da semana 3 do volume 2 do Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Educação de Minas Gerais, e o tema dessa semana é o seguinte: a presença da economia norte-americana no mundo e o papel dos BRICS. Nós vamos entender um pouquinho, como que os Estados Unidos se tornaram esse país gigante economicamente falando e como que ele está hoje, o que aconteceu, como que ele está representado hoje nesse papel econômico, político, militar, e também o surgimento de um outro grupo que é chamado de BRICS, que nós vamos entender o que significa. Tá? Então, primeiro nós vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram um país representativo, né? Ele sempre teve um papel muito importante dentro do cenário internacional, pelo seu tamanho territorial, pelo tamanho da população, pelo seu processo de colonização. Então, toda a história dos Estados Unidos fez com que esse país fosse destaque em algum momento, de alguma forma. Mas tiveram alguns acontecimentos históricos que de fato tornaram os Estados Unidos um país referência, uma grande potência em vários aspectos. O primeiro deles, um dos mais relevantes, é o Plano Marshall. O Plano Marshall vai ser um incentivo que os Estados Unidos vão fazer com relação à recuperação da Europa. Por quê? Quando que isso aconteceu? Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, os países europeus que atuaram mais na linha de frente da Segunda Guerra estavam completamente destruídos e não tinham dinheiro assim imediato para se recuperar. Os Estados Unidos já vislumbrando um comando, uma hegemonia, uma soberania internacional, o que eles vão fazer? Eles vão instituir esse Plano Marshall, que é um incentivo financeiro, de pessoas, institucional, uma série de ajudas que os Estados Unidos vão fazer para tentar recuperar esses países europeus, e de fato vai dar certo, Essa recuperação, ela acontece de verdade, e os países europeus se recuperam, e isso no futuro acaba fazendo com que eles se tornem uma grande potência, A União Europeia se tornou uma grande potência muito por conta dessa ajuda dos Estados Unidos. Então, nesse momento, claro, essa ajuda dos Estados Unidos não foi à toa. Eles tinham essa intenção de ocupar, um território maior no mundo. E por que isso? Porque muito próximo da União Europeia, muito próximo desses países europeus, estava a União Soviética. E aí essa relação entre Estados Unidos e União Soviética aparece no segundo momento, a Guerra Fria, Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgem duas grandes potências, que é os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Os Estados Unidos representam os países capitalistas e a União Soviética representa os países socialistas. Durante todos esses anos, até 1991, essas duas grandes potências ficaram disputando quem comandava mais o nosso planeta. A Guerra Fria, a gente não vai entrar assim, em acontecimentos, o que de fato foi, Isso vai ser um outro momento, uma outra matéria, mas o que vocês precisam entender aqui da Guerra Fria é essa relação, essas duas grandes potências. E a ajuda que os Estados Unidos deu lá na União Europeia no Plano Marshall justamente era para ocupar um território maior, trazer esses países que estavam muito próximos da União Soviética para o seu lado. Então, os Estados Unidos cada vez mais se tornando uma grande potência, impondo a sua cultura, a sua língua, a sua moeda, O dólar se torna aí a moeda internacional, a moeda mais importante no mundo, muito por conta dessa relação aí entre o Plano Marshall e depois a Guerra Fria. O que acontece é que em 1991, a União Soviética ela perde a sua força, ela se desfaz, e aí a gente tem os Estados Unidos sobressaindo ainda mais. Os países que faziam parte da União Soviética deixam de fazer parte, se aliam ao mundo capitalista, não existe mais
São poucos os países e territórios que se enquadram ainda no socialismo, a maioria se enquadra no capitalismo, e aí os Estados Unidos ganham um destaque, uma força internacional gigantesca, que aí é o que a gente vai chamar de nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial que vai começar a partir aí do fim da Guerra Fria, 1991, e dura até os dias atuais? No primeiro momento, sim, os Estados Unidos se destacam como uma superpotência militar, econômica, política, só que até então a gente tinha dois lados que sobressaíam: os Estados Unidos e a União Soviética. Os outros países que eram aliados ou de um lado ou do outro não conseguiam ascender economicamente, não conseguiam um destaque. Com o fim dessa disputa entre os dois lados, alguns países começaram a se destacar e aí foram surgindo potências regionais. Essas potências regionais hoje são muito importantes, tá? Dentro do cenário internacional. E aí que vai começar a surgir os blocos econômicos e ganhar força aqueles que já existiam, na verdade. Os blocos econômicos é um agrupamento de países que respondem pelo bloco, respondem como uma unidade. A gente também não vai falar especificamente da formação dos blocos econômicos, mas os blocos econômicos têm etapas, eles precisam passar por uma série de etapas até atingir o máximo que hoje a gente tem a representação da União Europeia como o bloco mais desenvolvido. Aqui no Brasil, a gente faz parte do Mercosul, que é o bloco econômico, aqui o Mercado Comum do Sul, entre Paraguai, Uruguai, Argentina e o Brasil. É um bloco econômico regional muito importante e é justamente essa a cara dessa nova ordem mundial, né? Blocos regionais, países que se destacam em sua região. E aí isso quer dizer que os Estados Unidos deixa de ser superior, deixa de ser a potência, a maior potência do mundo? Não. Se a gente falar em questões militares, os Estados Unidos ainda está bem à frente dos outros países. Mas em questões econômicas e principalmente políticas de diplomacia, claro, os Estados Unidos ainda está à frente, porém a gente já tem uma série de outros países que estão bem próximos dos Estados Unidos. Então, não mais essa potência isolada que era até ali na Guerra Fria, tá bom? E aí a gente vai falar de um grupo que não é um bloco econômico, a gente já vai falar isso, um grupo que se destaca entre todos os outros, que é chamado de BRICS. Os BRICS é um conjunto, né, de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O nome, né, BRICS, é justamente a primeira letra de cada país. No caso da África do Sul, o nome é em inglês, por isso S, tá? A África do Sul, ela não fazia parte do BRICS no seu início, então era só BRIC, mas o destaque que a África do Sul tem dentro do continente africano fez com que a necessidade dela se integrar a esse grupo. Então não se trata de um bloco econômico, nem uma instituição internacional, na verdade é um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal. O que isso quer dizer? Não tem um registro burocrático, né, com um estatuto, carta de princípios, como tem em um bloco econômico. O que acontece é que o BRICS, se a gente for juntar esses países, eles têm uma representatividade internacional muito importante. Juntos, esses 5 países detêm 21% do PIB mundial e formam o grupo de países que mais crescem no planeta. Então, se a gente pegar o ritmo de crescimento dos países europeus, por exemplo, está bem abaixo do ritmo de crescimento desses países que compõem o BRICS. Tá? Então, pode ser que em algum momento esse grupo se torne superior ao grupo dos países desenvolvidos em questões econômicas, tá? Além de tudo isso que eu falei, esses países representam 42% da população mundial. Olha que importância, né? Apenas 5 países têm 42% da população mundial, né? Lembrando que só a China e a Índia têm aí
mais de 2 bilhões de habitantes. Estão mostrando essa importância. Além disso, esses países detêm 45% da força de trabalho no mundo e o maior poder de consumo. Então, esse grupo de países, eles têm uma força econômica muito grande, tá? Além de tudo isso que eu falei, esses países eles vão se destacar na abundância de riquezas naturais e as condições favoráveis para explorar esses recursos. Né? Então a gente também tem que destacar que são países em que a gente vê o governo afrouxando nas questões ambientais, liberando o uso desses recursos de uma forma não tão sustentável. Então isso tudo tem um lado negativo, que é, né, a devastação da natureza, mas também tem um lado positivo, que é essa aceleração do ritmo de crescimento. Uma outra coisa importante desse grupo e que gerou um certo tipo de conflito com os Estados Unidos, que é a grande potência ainda, e com uma outra grande potência, que é a Inglaterra, foi a criação de um banco internacional do grupo, que apesar de não ser um bloco econômico, mas como a gente falou, é um grupo muito importante economicamente. Então eles estão tentando, na verdade, criar esse banco internacional, já tem um plano, ele só ainda precisa ser oficializado. Isso desagradou os Estados Unidos, que é o responsável pelo Fundo Monetário Internacional, e também a Inglaterra, que é a responsável pelo Banco Mundial. Uma outra coisa que também desagradou esses dois países foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Isso para que, se acontecer algum problema, esses países não fiquem prejudicados economicamente, continuem o seu ritmo de crescimento. Então, tudo isso mostra a força desse grupo. O Brasil está aí no meio, mas, professor, por que esses países não são países desenvolvidos? Porque existe uma série de outros problemas que não da ordem econômica, problemas sociais, de distribuição de renda, corrupção, que a gente sabe que assola esses países, vide o caso do Brasil, né? Mas economicamente são países muito importantes. A China aí já figura entre as 3 maiores economias, o Brasil já esteve entre as 7 maiores economias, hoje está um pouco menos, mas ainda está entre as 20 maiores economias, assim como a Rússia, a Índia e a África do Sul. Então são países que juntos conseguem bater de frente com os Estados Unidos, mostrando que, apesar de muito importante, os Estados Unidos não é mais o único detentor dessa supremacia econômica e política no mundo de hoje. Tá ok? Então, vocês podem fazer as atividades da página 56 e 57. Qualquer dúvida me mandem ou perguntem para os seus professores. Valeu e até a próxima!